Juventude tem mudanças na escalação, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Juventude fora de casa e defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas com a responsabilidade exata da dimensão no momento que nós estamos, no desempenho que a gente precisa ter, de buscar vencer sendo melhor. Lista de relacionados do Flamengo para pegar o Juventude nessa quarta-feira. Goleiros. Novidades sobre o novo estádio do Flamengo. O Fla planeja um investimento de quase 2 bilhões de reais para erguer o tão sonhado estádio. As coisas que vai poder trazer muita receita para o nosso estádio é a venda dos naming rights. E o Flamengo faz proposta oficial por jogador da Lazio. O Flamengo já enviou uma proposta oficial à Lazio e já teve uma resposta. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Chega mais nação na manhã desta quarta-feira. Hoje tem Flamengo, Mengão entra em campo, partida pelo Campeonato Brasileiro. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro, isso porque o Flamengo está a 1 ponto de diferença do Palmeiras. O Mengão precisa da vitória para continuar dormindo na liderança do Brasileirão. Agora faz o seguinte, chega dando aquela moral de sempre, logo na manhã desta quarta-feira, deixa o seu like, vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão, daqueles que torcem de verdade pro Flamengo. Você que tá sempre junto com a gente aqui no nosso canal, deixa o seu like, vamos fazer aquele nosso combinado. Eu sempre trago os vídeos do Mengão pra vocês e você sempre deixa aquele like no vídeo, tá bom? E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, é só você apertar o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que hoje vamos trazer pra você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. É só você ficar ligado aqui no nosso canal e corre nos comentários e escreva qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, você está no Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Amazonas, no Acre, Rio Grande do Sul. Escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal. E também arrisque o seu palpite para a partida de hoje entre Flamengo e Juventude, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, Vene Casagrande e ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. O sonho da casa própria parece cada vez mais próximo para os flamenguistas. Tava na hora de ter uma casa própria. Tava na hora, aliás, demorou, mas vai chegar num bom momento essa nova casa para o Flamengo. O Flamengo comemora o anúncio da Prefeitura do Rio que desapropriou o terreno do gasômetro para a construção do Estádio Rubro-Negro. O clube projeta um espaço para 80 mil pessoas. A ideia é fazer na frente, vamos dizer assim, uma grande praça onde a gente possa fazer tipo um fanfest e eventualmente colocar telões para que as pessoas possam eventualmente acompanhar jogos onde tem uma demanda de pessoas muito grande, com bares, com uma série de coisas. O terreno está localizado na zona portuária, tem 88,3 mil metros quadrados. O Clube da Gávea negociava há anos com a Caixa Econômica, fundo que é dono do terreno, e nunca conseguiu chegar em um acordo financeiro. Por isso, o prefeito Eduardo Paz decidiu intervir. Primeiro, eu já contei para todo mundo que eu não estou tão feliz assim, não. Né? Essa história de ter que assinar esse negócio como vascaíno está me dando uma certa dor no coração. E eu acho que aqui, falando sério, né, é um ganho para a cidade. Aquela região da cidade é uma região que a gente tem apostado há muito tempo. O Flamengo não quer fazer só um estádio, é muito mais do que um estádio. A gente tem ali uma área de entretenimento mesmo. O Flamengo vai pagar pelo terreno, não vai ser uma doação da Prefeitura do Rio de Janeiro para o Flamengo. O terreno será leiloado na Justiça para fim específico da construção do estádio. O Flamengo vai ter uma série de obrigatoriedades para seguir. O valor arrecadado será repassado para a Caixa. O Clube Carioca não teme concorrência para o leilão, que deve acontecer nos próximos 30 dias. O Fla planeja um investimento de quase 2 bilhões de reais para erguer o tão sonhado estádio. O clube vê a venda dos naming rights como a possibilidade para arrecadar a maior parte desse valor. Portanto, nada de batizar antes do tempo. Uma das coisas que vai poder trazer muita receita para o nosso estádio é a venda dos naming rights. Então calma, entendeu? Esse é uma coisa importante para poder viabilizar a construção do estádio, a venda dos naming rights.
Mas eu sei que vão acabar apelidando de alguma coisa, mas assim, oficialmente a gente tem que entender que é importante a gente não sair chamando de nada, até porque vai ser importante a gente fazer dinheiro com isso. A ideia é pagar 85% de cerca de 150 milhões à vista pelo terreno, com a arrecadação da venda de 38 apartamentos no Morro da Viúva. Esse prédio pertencia ao Flamengo e já serviu inclusive de moradia para atletas. Foi vendido em 2018. O clube ainda ficou com 30% do empreendimento. O próximo passo da diretoria é ir ao Conselho Deliberativo e Administrativo para aprovação do investimento na compra do terreno. O sonho já está saindo do papel. E aí fica aquela dúvida, mas e o Maracanã? Bom, o clube é líder do consórcio pelos próximos 20 anos. O governo do Rio apoia o Flamengo na construção do estádio próprio e espera que a concessão com o Maraca seja respeitada, que o estádio continue sendo utilizado pelo rubro-negro, mesmo que em poucos jogos. E já é possível ver os detalhes do projeto do que pode ser a nova casa do Flamengo no gasômetro em São Cristóvão. O clube trata o estádio com o slogan "O Rio ganha mais". A ideia é que beneficie toda a região com revitalização, crescimento do comércio e novos empregos. É uma área de 90 mil metros quadrados próximo ao Terminal Gentileza. As imagens das projeções mostram um design moderno e funcional, tanto para o estádio quanto para o entorno do local. O prefeito Eduardo Paz publicou no Diário Oficial de segunda-feira a desapropriação por leilão do terreno. O local será leiloado de forma judicial e terá que ser comprado à vista. O time planeja cobrir parte do custo do terreno com a venda de apartamentos no Morro da Viúva. A ideia do clube é arrecadar cerca de 114 milhões com os 38 imóveis do edifício. O planejamento do Flamengo é conseguir finalizar todos os trâmites pela compra do terreno antes do fim do ano. Enquanto os detalhes finais e a oficialização ainda estão por vir, a expectativa já é grande para o rubro-negro finalmente ter um estádio todinho seu. Olha só quantos anos o torcedor carioca e principalmente o torcedor do Flamengo escuta isso. Tem que ter um estádio, o Flamengo tem que ter um estádio, vai ter um estádio, não vai ter um estádio. E tá aí o sonho do torcedor do Flamengo. Vini, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, você de casa. Tá chegando perto. É perto ou é longe? Quantos anos aí tem uma previsão já? Como é que tá essa história? Dessa vez não é cortina de fumaça, né, velho? Não, dessa vez não é. Até porque a gente tá falando sobre um assunto, mesmo numa invencibilidade de 9 jogos do Flamengo, não esperaram uma derrota para poder tocar nesse assunto. De fato, o Flamengo vem correndo atrás para tirar esse projeto do papel. Eu, Fernandinha, para te responder isso, estamos falando de uma construção de estádio. Isso aí não é de um ano para o outro. Sim. Ou seja, o torcedor não pode esperar que em 2024, 2025, o Flamengo já terá o estádio próprio. Só um exemplo. A reforma de São Januário, a gente está falando de uma reforma. Quanto tempo, Pedrosa? 2 anos? A do Vasco é de 2 a 3 anos. Imagina a Bota aí, construção de um pelo estádio. menos 4 anos. Vamos supor aí daqui. Porque o do estádio do Flamengo, pelo que eu vi, é o dobro do tamanho. É o dobro, né? Exatamente. Estamos falando de um estádio aí, o Flamengo planeja ter um estádio próprio, com capacidade de pelo menos 80 mil pessoas, além de muita coisa dentro do estádio. Não é apenas o estádio em si, é como as novas arenas, na verdade. Evento, pode você fazer um evento ali dentro. E o que você faz no entorno desse Era estádio, isso que eu queria mencionar. A questão social. Quando a gente mencionou a reforma de São Januário, a gente valorizou muito isso, que a partir do momento que você reforma São Januário, você também valoriza demais o redor do estádio. E no caso aí da construção do novo estádio do Flamengo, seria isso. Seria numa zona portuária, um lugar que hoje é pouco frequentado, ou seja, tem essa construção desse estádio, valoriza demais o entorno, e é por isso que a prefeitura, o governo, está correndo atrás para, de certa forma, ajudar o Flamengo. E quando a gente fala ajudar, e aí a gente tem que combater as fake news aqui como jornalista, a prefeitura e o governo não está dando estádio para o Flamengo, muito pelo contrário. Como é essa o Flamengo vai pagar para comprar o terreno, não vai receber uma doação, muito pelo contrário. O Flamengo vai tirar do próprio bolso para poder pagar. E eu vi uma entrevista do presidente Rodolfo Landim à Flá TV com um pedido muito curioso da parte dele, e é um pedido que a gente tem que mencionar aqui. Ele falou para o torcedor não apelidar o estádio ainda. Por quê?
Porque grande parte da receita vai sair do name rights. Para quem não sabe o que é name rights, por exemplo, o Morumbi hoje se chama Morumbis, porque o São Paulo vendeu o name rights. O chocolate bis. Exatamente. A Arena Neoquímica do Corinthians se chama Arena Neoquímica porque o Corinthians vendeu o name rights. E a partir do momento que você vende o name rights, você consegue uma receita muito boa. E no caso do Flamengo, estamos falando de um clube que, querendo ou não, hoje está com uma grande visibilidade, não só no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, mas também no futebol mundial. E, obviamente, a diretoria do Flamengo vai conseguir uma boa receita através do name rights. Então, torcedor, eu acho que você pode ficar contente sim, porque o Flamengo está muito próximo de dar o primeiro passo, ou seja, comprar o terreno e depois iniciar a construção desse estádio próprio, que é só isso que falta para a história do Flamengo. A verdade é essa. O Maracanã é lindo, maravilhoso, mas o Maracanã hoje custa muito caro para o Flamengo. Porque o Flamengo, quando joga lá, a receita é em torno de 50% que fica para o Flamengo. A despesa é muito alta para jogar lá. E nem estamos falando de um estádio que hoje é um caldeirão. Não é. Se a gente for parar e analisar a acústica do Maracanã, não é das melhores. Saudades do velho Maracanã, porque o Maracanã atual, depois das reformas, não é o mesmo Maracanã. Dito isso, eu acho que o torcedor, repito, tem que ficar muito contente, porque de fato o novo estádio do Flamengo, ou melhor, o novo estádio do Flamengo não, né? O primeiro estádio do Flamengo está muito próximo de iniciar a construção, digamos assim. A gente passou agora há pouco num grande clube do Brasil, que foi o Galo, o Atlético Mineiro, por uma situação bem parecida com essa. Tinha o Mineirão e jogava por lá, e aí ele fez a MRV Arena. E aí também tem a questão do number right, como é importante, porque é uma grana muito grande que entra para o clube e ajuda a custear um monte de coisa no estádio, e o estádio precisa ter um nome, por isso que é number right, precisa ter um nome daquela marca, e em troca eles dão dinheiro. Isso é muito importante num processo como esse de levantar o estádio, de tirar do zero. E o Galo passou por isso e está super poderoso na sua nova casa, né, Lucas Pedrosa, que começou no ano passado, a MRV Arena. Exato. Eu acho que isso é um grande passo para qualquer clube do futebol brasileiro que quer se equiparar ao patamar, por exemplo, do futebol europeu, né? É dinheiro de arena, como o Vene trouxe aqui, questão de sócio-torcedor, questão da torcida comparecendo, comprando na bilheteria, o entorno, camarote, bares, tudo isso gera muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, eu estive lá na Europa e você também já foi, Vene já foi. O Camp Nou, ele tem um tour do Camp Nou que para você entrar no tour do Camp Nou, cada pessoa paga 20 euros. Então você imagina a rotatividade de pessoas que existem lá. Imagina se o Flamengo tem um museu para fazer um tour desse tamanho, como deve ter no novo estádio. E aí você tem também essa renda para cada pessoa que quiser vir ao Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, e visitar o estádio do Flamengo. É uma renda altíssima. Então, não só para o Flamengo. Pega essa visão aqui. A região, aqui é o região, perfeito. Eu vou ao Rio de Janeiro, não conheço o Rio, torcedor do Flamengo, eu vou até o museu, até o estádio fazer o tour. Eu vou ter que ir até aquela região. Vou consumir o que está em volta. E é muito próximo do Maracanã, é muito próximo de São Januário. Você faz um bate... eu quero fazer um tour de estádios pelo Rio de Janeiro. Você consegue fazer isso em um dia. Então tudo isso revitaliza a cidade. Para os clubes é muito importante. Eu acho que é um projeto que a torcida do Flamengo merecia já há muito tempo também, por todo o apoio que tem, sempre lota estádio. Eu acho que é essencial para a nossa cidade, para a revitalização da nossa cidade, e vai ser um up muito grande aqui na forma como a gente enxerga o futebol, da gente entrando de fato no século XXI do futebol. Vai ser muito bom. E assim, a importância do Eduardo Paes, que é o prefeito, na preocupação que ele tem em relação a essa questão social também. E aí eu falo isso de cadeira porque quando acontece a concessão do Botafogo com o estádio Newton Santos para depois de 2050, já acontece na gestão do Eduardo Paes, e eles até me convidaram para fazer a cerimônia toda, eu até faltei aqui no dia, e eu tinha que fazer um texto sobre o quanto aquele estádio mudou a minha vida. Porque na verdade mudou a minha vida, eu moro ali no entorno, né? Mas mesmo se não morasse, teria mudado a minha vida. E muda a vida de todas aquelas pessoas que moram ali em volta. Muitas pessoas fazem um comércio perto. No dia do jogo, aquilo fatura muito. Faz a renda da família toda. Melhora a questão do acesso e tudo mais. E a preocupação do Eduardo Paes, que é um grande vascaíno, nesse ponto da revitalização local na concessão do Botafogo. E agora também nas falas dele, essa preocupação no entorno aqui da região do novo estádio do Flamengo. Então, um golaço aí da prefeitura que ajudou. Perfeito. O Pedro Paulo também foi um cara muito importante, que é um rubro-negro, né? Foi um cara muito importante nesse processo. E, claro, a gestão do Landim, que muitas vezes, fez uma cortina de fumaça, mas no final das contas, Vini, resolveu
começou a encaminhar para resolver esse problema? Não, independentemente, muita gente acredita que ele esteja fazendo isso por conta das eleições do Flamengo nessa temporada. Para quem não sabe, esse ano é ano político no Flamengo, a gente terá uma eleição e o Landim, ele não pode se candidatar, provavelmente ele vai apoiar alguém, que será o Rodrigo Duz, independentemente já está definido, ele mesmo já falou num jantar para sócios, enfim. Independentemente se é questão política ou não, o que importa é o seguinte, o Flamengo terá um estádio próprio. É isso que importa. Isso. Depois a gente debate qual é o interesse do Rodolfo Landim. Isso aí a gente debate depois. O torcedor rubro-negro, ele tem que se sentir orgulhoso, porque agora ele vai poder dizer que tem uma casa, porque só faltava isso para o Flamengo. A verdade é essa. Eu achava um absurdo o Flamengo não ter um estádio próprio. Mas não é ter um estádio próprio apenas para dizer que tem, com capacidade de 30 mil. Tem que ter um estádio próprio com capacidade do tamanho que é a torcida do Flamengo. É isso, pelo menos 80 mil pessoas, até para gerar muitas receitas, porque se a gente for parar e analisar, a torcida do Flamengo marca presença, tanto é que tem a melhor média de públicos na temporada, está sempre marcando presença, e isso obviamente ajuda demais o clube na questão financeira. E olha só, tem drone também no mercado da bola, aliás, tem muito drone hoje, hein? Tem. O negócio, a semana você tem drone de quê? Fala só o nome. Tem vários. Eu quero saber do Alan. Alan, André Ramalho, novo diretor de futebol do Vasco. O que mais você quer? Treinador já tem? Não, treinador é um outro passo que a gente vai explicar. Tá cheio de gente na pista querendo um ex, hein? Cuidado. Se bem que tem um que não tá mais na pista não, a gente também vai falar sobre isso, o Fluminense com o Diniz. Tem drone no mercado da bola com o Venê, o meia Marcos Antônio da Lazio recebeu proposta do Flamengo. Pois é, o Flamengo já Depois enviou vou contigo pra saber quem é esse cara, hein, Pedro? O Flamengo já enviou uma proposta oficial à Lazio e já teve uma resposta. A Lazio não gostou dos números apresentados do Flamengo e enviou uma contraproposta ao Flamengo. O Flamengo agora vai se reunir, a diretoria do Flamengo vai se reunir para estudar essa contraproposta da Lazio e aí responder ao time italiano. A informação mais importante é: Flamengo e Lazio estão em negociações em andamento para a contratação desse meia de 24 anos, o Marcos Antônio, que atuou pelo PAOK por empréstimo na última temporada. Não está nos planos do time italiano, a Lazio não vai fazer nenhuma dificuldade assim para poder não liberar o jogador, muito pelo contrário, quer liberar, mas óbvio, entende que só vai liberar depois que chegar aquilo que eles entendem que é bom para o clube. O Flamengo fez uma proposta de empréstimo com uma opção de compra, considerada baixa pela Lazio. A Lazio fez uma contraproposta de empréstimo com obrigação de compra se ele atingir um determinado número de jogos, se ele desempenhar com a camisa do Flamengo. E aí o Flamengo agora vai analisar para ver se dá o ok ou não. Negociação em andamento, a gente pode criticar a diretoria em vários fatores, mas em relação à negociação tem que bater palma para eles, sabem muito negociar, porque muito torcedor reclama, tudo é novela. Não é novela, é na base da paciência. Olha o Léo Ortiz, demorou, veio e está valendo muito a pena. Porque ele está jogando, até mesmo improvisado, está dando conta do recado. E se a diretoria entende que o Marcos Antônio e o Tite entendem que podem agregar ao elenco, a diretoria está correndo atrás dessa contratação. Quem é esse jogador, Lucas Pedrosa? Vamos lá, o jogador de meio campo pode fazer a função de segundo volante, assim também como de meio campo, aquele cara mais armador, mas ele tem a característica de acelerar o jogo. Tem bom passe, mas também tem boa condução. Eu acho que a gente tem que lembrar, Fernanda, pouca gente se atenta a isso, que o Tite ele foi técnico da seleção brasileira durante longos anos. Então o mapeamento de mercado dele no mundo inteiro dos jogadores brasileiros é muito grande. Não é só do Tite, mas também da comissão técnica dele. Se você for falar pro Tite 100 jogadores que atuam na Europa, provavelmente ele vai saber o nome de cada um, como cada um joga, não especificamente o Tite, mas a equipe dele, né? Porque ele tem que fazer esse mapeamento quando você é técnico da seleção brasileira. É mais ou menos assim quem é professor? Eu dou aula só numa escolinha pequena, tem 8 alunos por turma. Perfeito. Eu tenho uma informação importante do Flamengo, que eu acabei de receber. Então vai, pode falar. Hugo Souza indo pro Corinthians. O goleiro do Flamengo, acabei de receber aqui. Tá indo pro Corinthians, certo já. Hugo Souza, portanto, será o novo goleiro do Corinthians. Já tá ok? Já tá fechado. Não oficial, mas drone do Venê. Eu só confio se o Venê. Deixa eu só ver se o Flamengo vai receber algo. Então ele tá ali no drone dele, e aí você tá naquela escola e você dá aula pra 3 turmas com 8 alunos. Sim. Você sabe o nome de todo mundo. Exato. Aí tu vai num professor que dá aula numa escola enorme, com 50 turmas, com 50 alunos, o cara sabe o nome de todo mundo, porque ele vai aumentando essa capacidade dele. O caso do Tite é esse, ele já chegou no macro, assim, no total. Verdade. Ele já consegue enxergar todo um cenário. E aí quando trabalha no clube,
as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Provavelmente ele já conhece esse jogador desde o momento que ele era da seleção brasileira. Então eu acho que a gente tem que confiar no palpite do Tite, na indicação do Tite e também na diretoria de futebol do Flamengo, porque como o Vene disse, existem várias e várias ressalvas com essa diretoria, mas em relação à negociação, venda, compra, ter paciência, saber ser assertivo no mercado, a diretoria do Flamengo ela faz um trabalho muito bom. O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Juventude fora de casa e defender a liderança do Campeonato Brasileiro. A busca por lá também será pelo fim do jejum de 27 anos sem vencer no estádio Alfredo Jaconi. E o professor Tite tem alguns trunfos para quebrar isso. E ele conversou com a gente, falando também sobre a volta à sua terra natal. Cuidar de nós, cuidar de nós, cuidar de nós. Vou ser egoísta, eu vou falar primeiro em meu nome. Talvez eu tenha o privilégio de voltar numa terra onde eu nasci, onde eu tenho grandes amigos, tanto do lado do Caxias como Juventude, onde joguei nos dois clubes, onde fui técnico dos dois clubes, onde tenho o privilégio também de ter sido educado pelo senhor Agenor e pela dona Ivone, ter estudado no Emílio Meyer, então eu tenho uma série de componentes emocionais muito fortes em Caxias, mas com a responsabilidade exata da dimensão do momento que nós estamos, do desempenho que a gente precisa ter, de buscar vencer sendo melhor, tudo isso engloba. A vitória ela é consequência de ser melhor dentro da regra do jogo, sendo a equipe mais disciplinada que o campeonato que é, o Flamengo é. O Flamengo não é só líder. É a equipe mais disciplinada porque já tem a jogar futebol. Ele quer isso, ele quer fazer de novo, fazer valer essa máxima, respeitar o adversário e ser melhor dentro do campo. Mais cedo, o Flamengo informou que Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e realizou exames que não constataram fratura. O atacante está em tratamento no CT e, por isso, não atuará contra o Juventude. Melhoras, Ido. Fim da preparação? A missão agora é no estádio Alfredo Jaconi. Lista de relacionados do Flamengo para pegar o Juventude nessa quarta-feira. Goleiros: Matheus Cunha no gol, óbvio, goleiro, acabei de mencionar, óbvio, Vene. Rossi e Diogo Alves. Laterais: Wesley, Daniel Salles da base e Ayrton Lucas. Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton, Iago da base e Davi Luiz. Meias: Vitor Hugo, Gerson, Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Alan e Ryan Lucas, outro jogador com muito destaque. Atacantes: Carlinhos, relacionado novamente, Luiz Araújo, Lohan, Gabigol, Pedro e Verton. Ou seja, se eu não contei errado, 11 jogadores oriundos da categoria de base. Esse período difícil do Flamengo aí, durante o período da Copa América, com muitos desfalques, não só por jogadores convocados, mas também por lesões, os jogadores da base têm ajudado bastante. E vocês, com certeza, sentiram a falta de um jogador aí no sistema ofensivo. Bruno Henrique, o que aconteceu? O Flamengo divulgou uma nota em suas redes sociais dizendo que Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e realizou exames que não constataram fratura. O atacante está em tratamento no CT Ninho do Urubu. E aí eu fui apurar a gravidade, me falaram que não é algo simples, pelo contrário, ele já estava com essa lesão, domingo jogou medicado, tá bom? No jogo de domingo ele jogou medicado contra o Fluminense na base do sacrifício, agora vai parar para tratar e voltar quando estiver zerado. Galera, vai demorar, não vai ser algo simples não, tá bom? Então, Bruno Henrique, que estava quebrando um galho na ausência do Everton Cebolinha, de fato o Bruno Henrique não vinha fazendo boas partidas, agora é mais um desfalque no setor ofensivo. E aí vocês vão me perguntar, sem Everton Cebolinha, sem Bruno Henrique, como é que o Tite vai fazer? Apuramos também. Na atividade dessa terça-feira, ele colocou o Vitor Hugo na vaga do Bruno Henrique, é isso mesmo. E na zaga, embora Davi Luiz tenha treinado
esteja relacionado. Lembrando que Davi Luiz teve que sair do Fla-Flu por conta de dores no joelho. Ele treinou normalmente nessa terça-feira, mas fica como opção no banco de reservas, pelo menos foi o que Tite esboçou na atividade dessa terça-feira. Hoje, terça, ele botou o seguinte time para treinar: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, que vem fazendo bons jogos, Fabrício Bruno, Léo Pereira entrando na vaga do Davi Luiz e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Léo Ortiz mantido como primeiro volante, Gerson, segundo volante, Lohan e Vitor Hugo, meio de campo, Luiz Araújo e Pedro. Eu sei que vocês vão me perguntar, beleza, o Vitor Hugo entra no lugar do Bruno Henrique. Qual função ele vai fazer? Eu sei, mas a fonte me pediu para não contar, até para não revelar para o Juventude como é que vem o Flamengo, taticamente falando, com essa entrada do Vitor Hugo na vaga do Bruno Henrique. Será que ele vai fazer a função de ponta? Vamos ver. E sobre Matheus Gonçalves, galera, um jogador, inclusive, que muita gente pede mais chances com o técnico Tite, o Santos fez uma proposta ao Flamengo de empréstimo, mas o Flamengo não topou. A informação que eu tenho é o seguinte: os empresários do Matheus Gonçalves estão buscando uma alternativa para ele fora do Brasil, porque fora do Brasil eles entendem que o Flamengo toparia fazer negócio. Inicialmente o Flamengo pede 20 milhões de euros para vender Matheus Gonçalves, mas a gente sabe que por esse valor e pelo o que o Matheus Gonçalves não vem desempenhando, na verdade, não por culpa dele, o Tite simplesmente não dá oportunidades, seja lá qual for o motivo, mas ele não vem atuando pelo time profissional. Isso dificulta demais um clube qualquer fazer uma proposta de 20 milhões de euros por ele. Fato é o seguinte: os empresários estão buscando uma alternativa para ele, porque entendem que no Flamengo ele não terá mais oportunidade e com isso querem fazer o garoto jogar. No Brasil, dificilmente alguém vai pagar aquilo que o Flamengo pede. E dificilmente o Flamengo vai querer reforçar um rival emprestando um jogador. Na última temporada emprestou para o Red Bull Bragantino, mas a gente sabe que o Red Bull Bragantino de fato não briga para com o Flamengo. Beleza. Se o Palmeiras viesse, duvido que o Flamengo emprestasse o Matheus Gonçalves para o Palmeiras. Mas os empresários do atleta estão buscando uma proposta para ele no exterior, para que ele seja negociado, porque no Flamengo eles entendem que o garoto não terá mais oportunidades. Agora vamos falar de um jogador que está indo para o Corinthians. Hugo Souza, é isso mesmo, pessoal. Hugo Souza vai deixar o Flamengo e vai ser emprestado ao Corinthians. Pelo visto, o Corinthians está se tornando uma filial de jogadores renegados no Flamengo. Primeiro foi Mateuzinho, agora Hugo Souza. E por curiosidade, o Hugo Souza e o Mateuzinho são bem amigos. Lembrando que o Hugo Souza retornou de um empréstimo junto ao Chaves de Portugal. No Flamengo, ele não será aproveitado, não está nos planos nem da diretoria nem da comissão técnica. O Flamengo buscava uma alternativa para ele e a alternativa chegou. Foi o Corinthians. Outros clubes sondaram, mas nenhum de fato fez uma proposta oficial, tal como o Corinthians fez nas últimas horas, e o Flamengo aceitou, e agora eles estão iniciando a troca de documentos para que o jogador seja de fato oficializado como jogador do Corinthians. Lembrando, Fabinho Soldado, que está lá no Corinthians, conhece muito o Hugo Souza dos tempos de Flamengo, e Fabinho Soldado foi quem negociou com o Flamengo representando o lado corintiano. Detalhes dessa operação: empréstimo até o fim do ano, Corinthians paga 100% do salário do atleta com valor de opção de compra ao término do empréstimo. O valor esse eu não consegui apurar até a gravação desse vídeo aqui. O que eu sei também, se o Flamengo receber uma proposta de um outro clube qualquer, que não seja o Corinthians, para vender o Hugo Souza, e o Corinthians e o Flamengo topar, o Corinthians libera o jogador, mas recebe uma taxa de vitrine de 10%. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vem, sei lá, deixa eu pensar aqui, um clube português, vem, uma proposta ao Flamengo de 2 milhões de euros para comprar o Hugo Souza. Aí o Flamengo comunica, o Corinthians topeia a proposta, o Corinthians libera, mas o Corinthians fica com 10% dos 2 milhões de euros. É uma taxa de vitrine, isso é normal no futebol, tá, galera? Isso acontece com muita frequência. Preço fixado, enfim. E o contrato do Hugo Souza com o Flamengo vai até dezembro de 2025. Ou seja, estamos em junho de 2024, tem mais 1 ano e meio de vínculo entre Flamengo e Hugo Souza. A pergunta é o seguinte: vocês gostaram dessa ida do Hugo Souza para o Corinthians? Acham uma boa? Eu particularmente acho uma boa. Ele vai chegar para ser titular, na minha opinião. Carlos Miguel está de saída, vai para um clube inglês. O que está lá atualmente é extremamente jovem, e a diretoria, desde a saída do Carlos Miguel, estava aí no mercado buscando outros goleiros mais experientes. Tentaram o Santos, que atualmente está no Fortaleza, ex-Flamengo, mas o Fortaleza não quis fazer negócio. É isso aí, nação. Vamos ver o que vai acontecer na partida de hoje, hein? O Flamengo está escalado. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Eu já vou deixar o meu palpite registrado aqui.
pra mim vai dar Flamengo 2-0. Vamos ver se vai acontecer, mas na minha opinião o Flamengo vai continuar dormindo na liderança do Campeonato Brasileiro, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Mengão, nós vamos trazendo pra vocês, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.